interessante o professor ter feito essa pergunta, porque eu tava pensando, né, pensando assim nas pessoas que eu conheço, nos jovens que eu conheço, se jogam jogos, e eu vejo que tem até uma movimentação de jovens que são entusiastas de jogos, mas preferem consumir outra pessoa jogando e assistir a uma gameplay do que propriamente jogar. E acho que isso passa por muitas coisas, né? Pelo valor dos games, pelo valor dos consoles e tal, mas eu vejo que tem pessoas que sabem tudo, conhecem os jogos, conhecem as mecânicas e às vezes nunca jogaram propriamente, mas por consumir muito conteúdo. Elas estão assistindo esses canais que só comentam. Isso. E pra elas assistir outra pessoa jogando é o suficiente. Ela se realiza. Assim, é como o público espectador de esporte. Exatamente. Em geral, né? A maioria das pessoas não jogam futebol, elas assistem futebol. Exatamente. Né? E se for pensar nos e-sports, né, que são os jogos eletrônicos, né, a nível competitivo, né, tipo League of Legends, por exemplo, que muito forte. Movimentam uma legião de pessoas, assim, interessadas em assistir, que vão até a Torcida. arena. Enchem arenas. Então, pois é, mas repete o fenômeno de outros esportes. Eu já tive a oportunidade de cobrir alguns eventos, né, de cultura pop, eventos do mundo do entretenimento, como a Comic Con, né, a CCXP, e sempre que tem um espaço reservado pro mundo gamer, assim, montam uma arena, lota, assim, é quase como se estivesse num estádio de futebol, só que né? muito menorzinho, mais reduzido, assim, mas né? a experiência, eu diria que é praticamente a mesma. Mas imagino que todas essas pessoas foram expostas a jogos, assim, já anteriormente, né? Já tem uma experiência e tudo, né? Não é um curioso, vou lá ver, né? Provavelmente para quem nunca viu, não vai achar muita graça naquilo, né? É como quem nunca viu futebol, não entende nada, vai lá ver um jogo e achar a coisa mais sem graça do mundo, né? Eu imagino que isso aconteça nesses eventos, né? Quando tem pai ou responsável levando um menor de idade. E aí eles estão ali involuntariamente. Eu espero que tentando aproveitar de alguma forma, mas quem aproveita é a pessoa que já está engajada nesse universo. E assim, uma outra dúvida, vocês têm feito algum levantamento dentro do teu trabalho e do conhecimento que a agência também construiu, um levantamento dentro da universidade desse universo gamer, assim, quanto que nós temos dos nossos estudantes que estão envolvidos, né, nesse universo, se consideram gamers e o quanto que eles enxergam que isso impacta na vida deles? Vocês têm um pouco isso? Eu não sei te dizer. Eu sei que aqui na graduação tem estudantes de graduação olhando para o universo gamer, né? Tanto para mulheres gamers como o cenário de esportes. Eu, particularmente, tenho muitos dados, mas é que a minha pesquisa vai mais para o ativismo de mulheres dentro desse nicho. Então, é muito mais sobre ativismo, e daí poderia ser no mundo dos quadrinhos, no cinema, e aí eu escolhi o mundo gamer. Mas tem, nos últimos anos, a pesquisa sobre games no Brasil é relativamente recente. Se for comparar as pesquisas dos Estados Unidos, por exemplo, mas já tem uma geração de pesquisadores de games, assim, que estão olhando para várias características desse universo, né? Eu, particularmente, estudo ativismo, mas tem as pessoas que estão estudando gamificação, por exemplo, o uso de games na educação, nas empresas, outros fenômenos sociológicos, então, por exemplo, o racismo no mundo dos games, a misoginia no mundo dos games. Exatamente. Porque reproduz a sociedade, né? É um microcosmo, é um microcosmo. Apesar de ser uma nova linguagem, são os mesmos problemas, né? Mas que cresceu de importância, né? Porque já tem uma importância econômica, cultural, né? Social. A minha dissertação é de... Eu entrei aqui no mestrado no PPG-Com, aqui na comunicação da UFPR, em 2019. E em 2019, a indústria de games já superava a indústria do cinema. Pois é. Então. Em termos financeiros, assim, de lucro, né? Sim. Então, 6 anos atrás já... Já deve ter superado por um fator grande, né? Sim. E é um fenômeno novo, né? Você vê, na minha geração não existia isso. Né? É uma coisa muito... Assim, pensar na nossa história é muito recente, né? Exatamente. E provavelmente vai substituir, talvez, né? Algumas outras formas de diversão, né?
Substituir eu não sei, mas eu acho que ela tem uma certa facilidade, assim, pra envolver as pessoas. Adaptar, né? E ainda mais agora, que antes a gente precisava de um computador ou de um console, e agora como tá no celular, né? A gente sempre fala, quando tá os pesquisadores de games, né? que o gamer raiz, ele não considera quem joga no celular gamer de verdade. Você precisa ter o seu PlayStation, o seu Xbox, o seu computador. Tem uma hierarquização, né? Exatamente, mas a verdade... Né, hoje em dia, dos celulares, superou em muito. Exatamente. Vários consoles. Né? Exatamente. Mas é curioso essa questão da substituição, porque eu vejo que existe também um caminho de convergência, né, entre todas essas linguagens. Então, hoje em dia, o streaming traz filmes interativos em que o espectador faz a escolha para ver... O espectador faz a escolha para ver para que caminho que o filme vai, e os jogos de histórias também têm sido adaptados, né? Então, os enredos têm sido levados para os filmes, para séries. Acho que o maior exemplo que a gente tem é The Last of Us, que foi um sucesso, assim, estrondoso com a adaptação. Então, essas linguagens, elas estão conversando cada vez mais entre si. Sim. Eu não consigo nem fazer qualquer tipo de previsão de onde isso vai parar, né? Mas vocês conseguem pensar o que vai ser, né? É difícil, né? É difícil prever. Talvez, vocês falaram do cinema, né? Talvez as coisas vão convergir, né? Cada vez mais para um ponto comum, né? Eu acho que o cinema e os games, porque a gente vê que já tem uma certa consonância, né? Você lança um filme, lança um jogo, né? Talvez... Se chegue a uma mídia híbrida entre os dois, né, para um futuro próximo. Mas é puro palpite. Né? Mas é possível, porque no fundo a lógica é o seguinte, quantos mais produtos você pode lançar, né? Se você pode transformar o filme num videogame, num desenho animado, num produto, numa roupa, numa camiseta, eles vão fazer qualquer coisa, né? Então o limite é que qual tipo de produto é possível, né? Eu acho que agora a inteligência artificial também vai moldar muito, né, esse debate em relação a talvez a personificar muito o que cada gamer vai querer. Né? Eu acho que talvez essa rodovia se amplifique mais, né? No sentido de dar mais uma suposta liberdade criativa, né? Para você construir o teu jogo, personalizar, caminhos, né? Personalizar e ao mesmo tempo gerar dados para que essas big techs conheçam ainda melhor os gamers, né? Propriamente. Então você vai fornecer mais informações, né? A gente volta naquela história de que aí o indivíduo ele é o produto, né? E sem dúvida ele vai tornar as big techs ainda mais poderosas, né? Para poder influenciar mais ainda. Exato, um ciclo, né? A IA caminha com os jogos desde que a gente joga xadrez contra o computador, né? A gente joga as coisas contra o sistema.